Bom dia, meus amigos, tudo bem? Espero realmente que sim. Olha eu de novo com vocês para a gente refletir juntos sobre o evangelho maravilhoso que Cristo Jesus nos deixou e que todos os dias serve de norte para as nossas vidas. E hoje eu gostaria de ler com vocês alguns versículos que tratam sobre a soberania de Deus. Soberania essa que todos os dias nos dá a oportunidade de estarmos debaixo da graça desse Deus maravilhoso e cada vez mais amarmos a sua vontade e tentarmos vivê-la em nossas vidas com a ajuda e a regeneração que só o Espírito Santo pode nos dar. E esse versículo está lá no livro de Romanos, livro esse que alguns teólogos muitas vezes elogiam, dizendo que é um livro que condensa muito bem a estrutura de fé cristã. Então eu aconselho você, invista um tempinho lendo o livro inteiro de Romanos. Ele é um livro que fala claramente sobre a soberania de Deus, como a soberania de Deus age em nossas vidas e como a vontade de Deus ela é determinante para que ao invés de sermos condenados, fôssemos salvos através de sua maravilhosa graça e vontade através de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. O versículo é o versículo 20 em diante, que diz assim: Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou: Por que me fizestes assim? O oleiro não tem o direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outros para uso desonro? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição? Quer dizer, se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Eu quero ler só até aqui, porque aqui ele fala sobre o que eu quero dizer a vocês. Esses dias, escutando a pregação do pastor Leandro Vieira, um pastor esse que eu realmente indico para quem quer ter um conhecimento mais profundo sobre as escrituras sagradas, e ele faz uma correlação muito interessante sobre as doutrinas sagradas, a palavra de Deus, a filosofia cristã como um todo, em contradição com as filosofias humanas. Eu pretendo fazer um vídeo falando sobre isso, porque o debate de ideias é algo que realmente me motiva. Eu gosto desse confronto de pensamentos. Graças a Deus, todas as vezes que existe esse confronto de pensamentos, eu tendo ainda mais ao Evangelho, porque eu enxergo no Evangelho as respostas que muitas dessas filosofias não conseguem entregar. E durante a pregação desse pastor Leandro Vieira, da Família dos que Creem, se tiverem vontade de assistir, assistam. Eles, inclusive, estão com uma série muito legal sobre o livro de Efésios. Entra lá na página da Família dos que Creem e você vai conseguir achar. Ele falou algo que me deixou muito inculcado, falando sobre uma frase sucinta, mas que representa muito bem um erro que muitos de nós, de forma inocente, cometemos, que é a seguinte frase: Deus não precisa de advogados, Deus precisa de pregadores do evangelho. E por que isso às vezes é uma polêmica tão grande? Ele estava tratando sobre a doutrina da eleição. Muitos não acreditam, que são mais conhecidos pela vertente arminiana. Muitos acreditam, que são mais oriundos da doutrina calvinista ou reformada, como muitos dizem. Eu não quero entrar nesse mérito, eu não vou de debruçar sobre a doutrina da eleição, porque eu não me considero um teólogo formado para explicar profundamente esse assunto. Eu até sou um curioso, eu aprendo bastante escutando várias vertentes, mas a questão aqui não é exatamente essa. Passa por isso, mas não é exatamente essa. A questão é, muitas vezes nós tentamos dourar a pílula para tornar Deus mais atraente para que pessoas acreditem nele.
E isso é uma intenção muito legal. Isso é uma intenção de alguém que de fato compreendeu o amor de Deus e quer que outras pessoas compreendam como ela mesma. Mas quando temos esse tipo de atitude, querendo dourar a pílula, querendo tornar Deus mais atraente para um mundo que claramente o rejeita, a gente está tornando o evangelho algo que ele não é. E isso é algo muito perigoso. Por quê? Porque o evangelho, ele tem a dose correta de atração e a dose correta de ofensa. A dose correta de atração diz respeito ao quanto Deus, na sua maravilhosa graça, escolheu nos criar, nos moldar, morrer e ressuscitar para que estivéssemos junto a Ele. E isso é uma atração que deveria ser amplamente discutida e amplamente amada. Mas, ao mesmo tempo, o Evangelho também tem a ofensa de nos dizer que não somos tão bons quanto pensamos. Que carecemos, sim, da graça de Deus, essa que está nessa irresistível atração, mas carecemos de uma mudança e da compreensão de que nós mesmos nunca poderemos nos salvar e somente em Cristo teremos as respostas e as soluções, não só para essa vida, mas para o reino que ainda virá. E é exatamente por isso que é importante nós compreendermos que Deus precisa de pregadores do seu evangelho. Esse evangelho que já está pronto e que já tem exatamente aquilo que precisa ser dito, aquilo que precisa ser vivenciado e aquilo que precisa ser compreendido. A partir do momento que a gente acredita no evangelho como ele é, nós estaremos honrando a Deus, vivendo aquilo que ele deseja para as nossas vidas. Portanto, meu recado é claro, sucinto e direto. Pregue o evangelho bíblico. Viva o evangelho bíblico. Mergulhe e se aprofunda no evangelho bíblico. Aquele que diz o quanto Deus é bom, soberano e tem o controle sobre todas as coisas, mas também que diz que você precisa se dobrar a essa vontade divina e entender que muitas de suas vontades, minhas vontades também, que eu não vou me excluir disso, eu também sou um pecador que careço da graça de Deus todo santo dia, porque todo santo dia a minha carne milita contra mim. Então, quando a gente compreende a dose correta de ofensa que a cruz tem, nós colocamos em Deus as nossas angústias e aprendemos que as nossas vontades, elas têm que estar debaixo da vontade de Deus. E como a gente faz isso? Todos os dias se debruçando sobre essa maravilha, que é a palavra de Deus, as escrituras sagradas, que nos dão o direcionamento correto para estarmos cada vez mais próximos de Deus. Meu amigo, minha amiga da minha rede social, que investiu um pouquinho do seu tempo para escutar esse pecador que ama a Deus de uma forma que eu não consigo nem explicar em palavras. Porque eu amo porque eu preciso muito dele e sei de minhas limitações, sei de minhas dificuldades, sei o tanto que eu preciso melhorar. Pregue o Evangelho de Cristo. Deus precisa de pessoas que vivam e preguem o evangelho dele. Não mude aquilo que Deus já se revelou a nós. Ele já mostrou para nós o que ele é: bondoso, justo, reto, que odeia o pecado, mas ama o pecador. Coloque isso em seu coração. Invista o seu tempo. Não leia só o livro de Romanos, eu falei no começo do vídeo para você ler o livro de Romanos. Depois que você ler o livro de Romanos, leia todos os outros. Você não vai se arrepender. É nítido o quanto que Deus ele nos amou e se entregou por nós. Mas nós devemos entregar as nossas vidas para Ele, porque a sua soberana vontade, ela é única, ela é inquestionável. Ela é a fonte de tudo de bom que nós percebemos na realidade das coisas. Então não tente mudá-la.
viva, creia e acredite nela de todo o seu coração. Um excelente sábado, fiquem com Deus, tamo junto.